Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2025 da Desktop. Hoje tenho mais uma vez o prazer de contar com a presença do nosso diretor financeiro de M&A e de Relações com Investidores, Bruno Leão, e do nosso diretor de Receitas, André Falcão. Vou iniciar a apresentação destacando os principais resultados do trimestre, tanto os indicadores operacionais quanto os financeiros, e na sequência o Bruno e o André trarão uma visão mais detalhada dos números e dos fatores que influenciaram a nossa performance. O terceiro trimestre foi marcado por uma forte evolução operacional e financeira, com avanços importantes em eficiência, geração de caixa e consolidação da posição da companhia no mercado paulista de telecomunicações. A receita líquida atingiu 311 milhões de reais, um crescimento de 8% em relação ao mesmo período do ano passado, impulsionada pelo aumento da base de clientes e pela melhoria na penetração da rede. O EBITDA ajustado somou 164 milhões de reais, crescimento de 11% na comparação anual, com uma margem de 53%, a maior registrada pela companhia desde 2020. Esse resultado reflete o foco contínuo em eficiência operacional e disciplina na gestão dos custos. O lucro líquido ajustado foi de 35 milhões de reais, resultado impactado pelo nível ainda elevado de juros, mas que mantém a companhia em um patamar sólido de rentabilidade e geração de valor. O destaque do trimestre foi a forte geração de caixa. O fluxo de caixa operacional mais CAPEX ajustado atingiu 75 milhões de reais, um avanço expressivo de 187% em relação ao terceiro trimestre de 24, resultado direto das iniciativas voltadas à eficiência operacional e disciplina na alocação do capital. Encerramos o trimestre com 4,8 milhões de casas passadas, 1.198.000 acessos ativos e 23 mil adições líquidas orgânicas, reforçando o ritmo saudável e sustentável de crescimento da nossa base. Além dos números, vale destacar alguns marcos importantes do trimestre. Na frente de tecnologia, em linha com o nosso foco permanente em oferecer não só os melhores produtos, mas também os melhores serviços, lançamos recentemente uma nova versão do nosso aplicativo de autoatendimento. Já superamos 1,1 milhão de downloads e atingimos a excelente nota 4,8 nas lojas de aplicativo, tanto da Apple quanto do Google, a melhor nota média entre todas as operadoras de telecom do Brasil. Mais importante ainda, hoje já temos mais de metade de nossos clientes utilizando recorrentemente o nosso aplicativo, melhorando sua experiência como cliente, trazendo novas receitas para a companhia e reduzindo os nossos custos operacionais. Na frente do B2B, que é uma das avenidas de crescimento de receita da companhia, a Desktop foi uma das empresas selecionadas no edital do Comitê Gestor do FUST, e nos próximos meses levaremos conectividade de qualidade a mais de 75 mil alunos da rede pública de ensino. Na frente financeira, concluímos agora em outubro a nona emissão de debêntures, no montante de 800 milhões de reais, melhorando o perfil de nossa dívida e reforçando a estrutura de capital da companhia. Esses avanços mostram que a Desktop segue evoluindo em todas as frentes, com eficiência, inovação e disciplina, consolidando seu papel como a principal plataforma regional de telecom do Brasil. Passo a palavra agora para o nosso diretor de receitas, André Falcão. Obrigado, Dênio. Bom dia, pessoal. Vamos agora falar sobre o desempenho operacional da companhia no terceiro trimestre, que reflete a consistência comercial e a disciplina de execução do time Desktop. Encerramos o trimestre com 1,2 milhão de casas conectadas, crescimento de 2% em relação ao segundo TRI de 25 e de 8% na comparação anual, resultado que reforça a capacidade da companhia de entregar crescimento de forma consistente através de seus diversos canais de vendas e de manter a eficiência na gestão comercial. A Desktop mantém uma presença sólida e capilar, com 58 mil quilômetros de rede, 4,8 milhões de domicílios alcançados e atuação em 200 cidades do interior e litoral paulista,
consolidando assim sua posição como a principal plataforma regional de telecomunicações do estado de São Paulo. Nas vendas digitais, seguimos em patamar elevado, com 56% de participação no total das vendas, demonstrando o avanço contínuo da digitalização da jornada do cliente e a eficiência dos nossos canais online. Adicionalmente, seguimos trabalhando para consolidar a vertical B2B, que é a avenida estratégica para a evolução do nosso negócio, e também a rentabilização de base B2C, gerando valor real para o cliente e também para a companhia, em uma relação ganha-ganha. Esses resultados demonstram a capacidade da companhia de operar com disciplina, eficiência e foco em rentabilidade, mantendo sempre o cliente no centro de todas as decisões. Passo agora a palavra para o Bruno Leão. Obrigado, Falcão. Bom dia, pessoal. Nas próximas páginas, detalharemos mais os nossos resultados financeiros. A receita líquida do trimestre atingiu 311 milhões de reais, um crescimento de 8% em relação ao terceiro trimestre de 2024, refletindo a execução comercial consistente. O EBITDA ajustado totalizou 164 milhões de reais, evolução de 11% em relação ao terceiro trimestre de 2024, com uma margem de 53%, a maior desde 2020. Esse patamar decorre da priorização da companhia de ações com impacto em rentabilidade. O lucro líquido ajustado foi de 35 milhões de reais, com uma margem de 11%, ainda impactado pelo ambiente de juros elevados. No slide 8, trazemos uma nova visão com o objetivo de evidenciar de uma forma mais clara a evolução da conversão de caixa trimestral na Desktop. O FCO ajustado, que basicamente expurga receitas e despesas financeiras, além de fornecedores de CAPEX, totalizou 163 milhões de reais, o que representou um crescimento de 9% em relação ao trimestre anterior e de 20% frente ao terceiro trimestre de 2024, sustentando um ritmo consistente de conversão operacional. O CAPEX ajustado, que contempla a inclusão do pagamento de carry-over de fornecedores de CAPEX, foi de 88 milhões de reais, representando 28% da receita líquida, uma redução de 23% versus o segundo trimestre de 2025 e de 20% na comparação anual, reflexo da maior seletividade na alocação de capital e da captura de eficiências operacionais, com destaque para o menor nível de compras e maior patamar de reaproveitamento de equipamentos de clientes. Como resultado, o FCO mais CAPEX ajustado totalizou 75 milhões de reais, um avanço expressivo de 187% em relação ao terceiro trimestre de 2024 e de 112% sobre o segundo trimestre de 2025, demonstrando uma melhora significativa de geração de caixa e a efetividade das iniciativas de eficiência implementadas ao longo do ano. No slide 9, apresentamos o fluxo de caixa consolidado dos 9 meses de 2025. O fluxo de caixa operacional atingiu 436 milhões de reais, com uma conversão de 93% do EBITDA ajustado. No âmbito dos investimentos, o CAPEX totalizou 385 milhões de reais, concentrado majoritariamente em instalação de clientes e manutenção. Essa distribuição reforça a priorização de investimentos diretamente ligados à geração de receita e expansão sustentável de base. Tivemos ainda 49 milhões de reais destinados aos pagamentos de M&A e 34 milhões de reais relacionados ao serviço da dívida e pagamento de juros. Encerramos o período com 353 milhões de reais em caixa. No slide 10, apresentamos a evolução da estrutura de capital da companhia. O endividamento líquido da Desktop, contemplando dívida bancária, debêntures e parcelas a pagar de M&As, encerrou o trimestre em 1,54 bilhão de reais, resultando em uma alavancagem de 2,35 vezes dívida líquida sobre EBITDA pro forma anualizado, apresentando redução versus o trimestre anterior. Ao adicionarmos compromissos com arrendamentos, a dívida líquida ampla da companhia atinge 1,64 bilhão de reais, 2,5 vezes o EBITDA pro forma anualizado, menor na comparação com o segundo trimestre de 2025. A composição da dívida segue majoritariamente concentrada em debêntures de longo prazo, com 74% representando dívida bancária e 21% relacionadas às obrigações de M&As. No cronograma de amortização, a companhia mantém um perfil equilibrado com maior concentração entre 2028 e 2032, o que proporciona previsibilidade para o planejamento de longo prazo. É válido destacar que a nona emissão de debêntures, no valor de 800 milhões de reais, foi concluída apenas em outubro, portanto, a fotografia apresentada aqui no terceiro trimestre de 2025 não reflete ainda os efeitos dessa operação
nem as demais iniciativas de liability management que estão em curso. Por essa razão, o gráfico de gestão de passivos deve ser interpretado de forma pro forma, considerando o alongamento do perfil da dívida e redução do custo que a nova emissão em conjunto com o pré-pagamento da sexta emissão de debêntures proporcionarão, com o spread médio da dívida bancária recuando de CDI mais 0,8% para CDI mais 0,3%. Essas ações reforçam o compromisso da companhia com uma estrutura de capital sólida, sustentável e alinhada ao seu plano de crescimento com disciplina financeira e geração de valor. Agora, volto a palavra para o Daniel. Antes de encerrar, reforço o meu agradecimento a todos os colaboradores, clientes, parceiros e acionistas que continuam confiando na Desktop e contribuindo para o sucesso da companhia. Seguimos firmes na jornada de oferecer a melhor experiência de conectividade e em construir uma companhia cada vez mais sólida, rentável e inovadora. Muito obrigado. Passamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite seu nome e companhia no campo do Q&A. Se preferir, inclua também a sua pergunta via texto, que nossa equipe fará a leitura. Aguarde enquanto coletamos perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Luiz Chagas, do XP. Sr. Luiz, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Obrigado pelo espaço. Para mim, tenho duas perguntas aqui. A primeira, em relação à margem líquida, a gente viu uma expansão importante de margem nesse trimestre, né? Daí eu estava querendo entender com vocês como é que vocês estão vendo a perspectiva para frente, se vocês veem mais espaço para, eventualmente, uma alavancagem operacional para frente, algum ganho de eficiência operacional, porque eu sei que isso estava na agenda de vocês, né? E a segunda pergunta em relação ao CAPEX, acho que eu queria entender como é que vocês estão vendo a perspectiva para o quarto TRI. Acho que vocês estavam guiando, talvez, com um CAPEX um pouco menor nesse segundo semestre. E como é que vocês estão vendo a perspectiva de CAPEX para 26? Como é que a gente pode pensar nisso? Obrigado. Obrigado pela pergunta, Luiz. Bruno aqui falando. Até termos um cenário macroeconômico mais favorável, seguiremos com foco maior em melhorar a eficiência e geração de caixa do que em crescer. Há diversas iniciativas maturando que serão drivers importantes de melhora de margem e conversão de caixa. Do ponto de vista de receita e recebimento, expandimos o nosso portfólio colocando mais produtos como streamings, MVNO e B2B. Já é possível verificar um impacto positivo de ARPA entre os trimestres sequenciais. Além disso, o foco segue sendo na redução do churn, que impactará positivamente a receita B2C. Do ponto de vista de custos e despesas, além da renegociação de todos os contratos, houve a implementação de novos sistemas que estão sendo essenciais para destravarmos rapidamente eficiências operacionais. No âmbito de CAPEX, em relação ao CAPEX de redes, fizemos apenas uma cidade relevante esse ano, que apresentava um risco-retorno positivo e, de fato, estamos obtendo excelentes resultados. Para frente, o foco será apenas em portas de ampliação, em que investiremos pontualmente em regiões onde a nossa capacidade é menor do que a demanda. Em relação ao CAPEX de clientes, aumentamos de forma significativa o nosso reaproveitamento de equipamentos. Além disso, essa linha será impactada positivamente pela tomada de decisão de focar mais em novas receitas de B2B e outros produtos do que incrementar clientes B2C. Obrigado, Bruno. Muito claro. Bom dia. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar seu nome e companhia. Aguarde enquanto coletamos por mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Leonardo Sintra, do Itaú BBA. Sr. Leonardo, seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal, tudo bem?
Do meu lado, duas perguntas também. A primeira, eu queria explorar um pouco com vocês o tema da margem EBITDA, principalmente a ajustada aqui, né, o maior patamar desde 2020. Minha pergunta é mais se vocês enxergam esse patamar como sustentável e como que a gente poderia pensar nessa evolução da margem EBITDA para os próximos trimestres, tá? E a segunda, uma pergunta rápida aqui, caso vocês possam comentar. Há um mês a companhia divulgou um comunicado ao mercado comentando as notícias veiculadas sobre um possível deal com a Claro. Só entender se vocês podem compartilhar algum timing para essa decisão, se existe algum update que vocês possam compartilhar aqui com o mercado, nos ajudaria bastante. Obrigado, pessoal. Leonardo, bom dia. Dênio falando. Eu vou responder sobre a questão da Claro e vou passar para o Bruno responder o resto aqui, tá bom? Com relação a Claro, cara, como eu costumo dizer, a gente está sempre aqui aberto a analisar oportunidades que possam vir a dar os melhores retornos para os acionistas. A gente já passou isso em outros momentos, estamos passando isso novamente, especificamente com relação a Claro. Existem sim conversas em andamento, mas até o momento a gente ainda não tem nada de concreto. Caso haja alguma evolução nesse tema, nós informaremos ao mercado pelos canais apropriados, tá ok? Bruno aqui falando, em relação à margem, a gente vem sempre trabalhando para ter ganhos de eficiência e elevação de margem. Então, a gente, em 2023, teve uma elevação mais significativa, ali principalmente com a captura de sinergias. A gente vem em 24 e 25, mesmo já com um nível mais elevado de margem, conseguindo destravar mais ganhos, e esse vai ser o foco aqui para frente. Perfeito, super claro. Se eu puder fazer só um follow-up aqui, pessoal. A gente viu uma adição líquida aqui, um net adds de 23 mil no trimestre, e sim, houve um desafio operacional mais sistêmico ali durante o segundo tri. Minha pergunta é mais se a gente pode pensar nesse patamar mais normalizado, olhando para os próximos trimestres, olhando por quarto trimestre, dado que o churn também tem melhorado aqui, só para entender como é que a gente pensa nesses net adds para os próximos trimestres. Obrigado. Obrigado, Leonardo. André Falcão aqui falando. Aproveito e já comento, já que você citou também do churn, eu falo um pouco aqui sobre crescimento na Redes e sobre churn. Falando aqui de crescimento, do nosso lado, nós temos mostrado a nossa capacidade de crescer de forma saudável e sustentável, mesmo em um cenário de retração do avanço de pares de mercado nos últimos trimestres aí que a gente tem acompanhado. Na verdade, a gente poderia estar crescendo até mais do que a gente cresce, tá? Mas por uma decisão interna, nós estamos ajustando aqui o ritmo de crescimento, dado o cenário macro, e até que a gente tenha uma maior previsibilidade, a gente vai seguir ajustando o ritmo, visando eficiência e geração de caixa, em detrimento de movimentos de aceleração comercial. Então, a mensagem é: a gente vai seguir ajustando, mas de forma suave, para não ter nenhum impacto no ecossistema que a gente construiu, mas o foco é, de fato, eficiência e geração de caixa. Em contrapartida, a gente está acelerando rentabilização da base B2C e avenida B2B. E isso já traz reflexos nesses resultados agora do último TRI, mas ainda tem um potencial importante de avanço. Com isso, a gente gera receita e com um nível de investimento ali bem controlado. Sobre o churn, nós tivemos uma evolução importante nessa frente, a gente tratou questões ali operacionais pontuais até o mês de julho e a gente teve uma melhora estrutural já a partir de agosto. Esse é um tema hoje central na companhia, com todas as áreas envolvidas, de negócios ao CFO, de operações ao atendimento. A gente tem aqui um grupo de trabalho multifuncional contínuo e apoiado em um modelo aqui data-driven, a gente tem conseguido atuar nos issues e tomar iniciativas baseadas em predição e em risco também. Então, a gente está bem confiante que esse é um tema maduro internamente e com boas perspectivas para os próximos trimestres. Perfeito, obrigado, pessoal. Bom dia. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar seu nome seguido de companhia. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Novamente, para fazer perguntas, por favor digitar nome e companhia. Nossa próxima pergunta vem por escrito do Sr. Rafael Freitas,
do The Link. Poderia comentar um pouco mais sobre as estratégias da companhia para a redução do churn, dado que no trimestre atual já observamos melhora nessa métrica? O que consideram um target factível, dado a dinâmica competitiva das regiões de atuação? Obrigado pela pergunta. André Falcão de novo. Bom, eu acabei de comentar sobre o churn, mas de forma muito clara aqui, a gente tem uma maior seletividade na entrada de novos clientes. A gente tem processos que a gente avança aqui nos canais comerciais para que a gente garanta que o cliente seja saudável, que a gente tenha adimplência. Então, a gente modificou uma série de processos, de regras, de incentivos e de gestão. E com isso, inclusive, esse é um movimento que faz com que a gente tenha um foco muito mais em qualidade do que em volume pelo volume. Como eu falei, acho que poderia estar fazendo um volume bem maior, mas a gente está apostando aqui em crescer de uma forma muito racional e sustentável. Adicionalmente, a gente tem todas as áreas trabalhando no churn, então as iniciativas elas são para todas as áreas e a gente evoluiu bem, inclusive com a capacidade de entendimento cada vez mais maduro. Então, a gente usa dados aqui para conseguir entender desvios e também para prever riscos associados aqui ao nosso negócio, à nossa operação. Então, a gente está maduro e confiante de que a evolução do churn é estrutural. Sobre mercado, que foi uma pergunta ali que também você passou, está confortável com o mercado. A gente entende que o nosso ritmo e a capacidade de crescimento diz mais respeito a uma decisão aqui nossa, estratégica, do que uma questão de mercado e de a gente conseguir navegar. Já deixou claro aqui a nossa capacidade de crescimento e a gente consegue evoluir bem também, cada vez mais, nos canais digitais. Então, esse é um caminho que a gente segue apostando. Os canais presenciais são muito importantes para que o cliente ele tenha a proximidade conosco, que nós tenhamos também com ele, para dar essa segurança. E a gente segue aqui de acordo com o que a gente tem de previsibilidade e de conforto, mas eu não enxergo um grande desafio nesse ponto. Mais uma pergunta do Rafael Freitas, da The Link. Poderia comentar um pouco mais sobre as estratégias da companhia para a redução do churn, dado que no trimestre atual já observamos melhora nessa métrica? O que consideram um target factível, dado a dinâmica competitiva das regiões de atuação? Observamos uma queda no CAPEX instalação, adições brutas de R$ 500 para R$ 400. O que justifica essa forte variação T/T? Alguma medida estrutural adotada? É razoável assumir o novo patamar de R$ 400 como nova realidade para a projeção de CAPEX? Olhando aqui, o do churn a gente já respondeu. Em relação ao tema do CAPEX, como a gente falou no segundo trimestre, a gente teve um desafio sistêmico, em que a gente acabou tendo um consumo maior de ONUs por serviços de manutenção. A gente ficou com ONUs estocadas, fez uma força-tarefa aqui para tratar esse backlog em RMA, e aí a gente está sem comprar ONU, de fato isso tem um efeito aqui no CAPEX unitário positivo no terceiro trimestre. Novamente, para enviar perguntas, favor digitar nome e companhia no campo de Q&A. Novamente, para fazer alguma pergunta, favor escrever seu nome seguido de companhia no campo de Q&A. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao CEO da companhia, Sr. Dênio Alves Lindo, para que faça as considerações finais. Obrigado a todos pela atenção. Eu gostaria de concluir destacando que continuamos crescendo de maneira saudável, sustentável e controlada, e neste cenário macro desafiador, entendemos que a melhor estratégia para a companhia e seus acionistas é reforçar a geração de caixa. E é isso que a gente está entregando. Estamos cada vez mais ocupando nossa rede, agregando novos produtos aos clientes da base, abrindo novas frentes no B2B e escalando nossa trajetória no móvel, aumentando receitas ao mesmo tempo que diminuímos o nosso CAPEX.
Continuamos apostando na evolução tecnológica, com a automatização de processos, o uso cada vez mais eficiente de ferramentas de inteligência artificial e o foco permanente na experiência do cliente. Obrigado novamente a todos os nossos acionistas e colaboradores e um abraço. A conferência da Desktop está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.